No início de setembro, as forças ucranianas conduziram uma grande contraofensiva na região de Kharkiv, retornando uma grande quantidade do território e forçando as tropas russas a recuarem. Agora, após a libertação de várias cidades, a população civil ucraniana começou a falar sobre tudo o que aconteceu, enquanto ela estava sob domínio russo. Oi pessoal, meu nome é Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, eu peço que você se inscreva nesse canal. A maioria das pessoas que assiste esses vídeos não é inscrita. Então eu peço a sua gentileza para que você se inscreva, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu comentário. Isso é muitíssimo importante, pessoal, para todos os canais, né, do YouTube, porque é assim que o algoritmo, entre aspas, entende que o vídeo é relevante, é importante e aí passa para as pessoas, tá bom? Então, se você está assistindo os vídeos, se você se identifica, gosta dos temas, se inscreva nesse canal, é bastante importante, tá certo? Então, pessoal, retomando aqui o nosso assunto, muitas cidades e aldeias das regiões de Kherson e Kharkiv ficaram sob domínio russo por mais de 6 meses. Os jornalistas do site Medusa, que é uma mídia alternativa russa, entrevistou uma mulher ucraniana, que eles chamaram de Petrova, da região de Kupiansk, de Kharkiv, tá? Ela é veterinária e recolhe animais de rua, então ela mora com a mãe, a filha de 9 anos e mais 20 animais. Ela conta, pessoal, que no início da guerra, em fevereiro, ela começou já a ouvir as explosões e aeronaves sobrevoando. Eles não tinham muitas informações, né, a aldeia ali, eles não sabiam muita coisa, e ela ficou no porão junto com a mãe e com a filha e os animais, né. E aí ela viu as tropas russas entrando na aldeia, não havia soldados ucranianos para defender, tá. E no início já os civis ucranianos começaram a protestar contra a presença dos russos ali. E aos poucos, essas pessoas que protestaram começaram a desaparecer, assim como mulheres jovens, tá? Ela conta que os russos se achavam os donos do lugar, eles começaram a retirar as bandeiras ucranianas, colocar bandeiras russas e soviéticas, e ninguém podia olhar neles, né? Se a pessoa olhasse muito, apanhava, tá? Os russos entraram nas casas, entravam em casas, apartamentos e tal, com a desculpa de pegar bandeiras ucranianas. Também com a desculpa de descobrir se as pessoas ali tinham parentes no exército, tá? Então, mas na verdade eles estavam roubando. Então ela falou que ela foi roubada, todos os vizinhos, todo mundo que ela conhece foi roubado de alguma forma, tá? Ela conta também, pessoal, que os russos atiravam à noite nos prédios por entretenimento. Ela conta que era muito comum ficar ouvindo rajadas e tal, tiros, e os russos atirando no nada. Lembrando que não havia soldados ucranianos na aldeia, tá? Petrova conta que ela viu num rio chamado Rio Oskiel, que é o rio que corta ali a cidade. Ela viu corpos com mãos amarradas atrás e sacos na cabeça. E que os ucranianos chamaram os próprios russos que estavam na administração do local para retirar os corpos de lá. E ela conta que os russos mergulhadores, né, do próprio exército recolheram esses corpos e ela não sabe para onde eles foram levados, né, onde estão enterrados, não se sabe. Ela conta também, pessoal, que coisas piores aconteciam no prédio da administração que os russos utilizaram ali como um quartel-general. Ela ouviu gritos várias vezes, gritos femininos e masculinos. Também, pessoal, a BBC entrevistou pessoas que relataram coisas muito semelhantes em Balaklia. Essas pessoas contam, né, que os russos utilizaram a sede da polícia como quartel-general e no porão havia torturas. Os ucranianos encontraram no porão oração do Pai Nosso escrita e também riscos, como se fossem contagens de tempo, né, que a pessoa estava ali presa.
As pessoas contam que os russos faziam questão de que todo mundo ouvisse os gritos que saíam de lá. E a Petrova conta a mesma coisa, né? Que ela passava às vezes nem tão perto e ouvia os gritos saindo, né? Então as pessoas estavam sendo torturadas. A BBC dá detalhes dessas torturas que eu não vou falar aqui, tá, pessoal? Voltando aqui ao depoimento da Petrova, ela conta que os russos começaram a oferecer altos salários para os ucranianos que aceitassem trabalhar para eles, principalmente na ferrovia, né? E muitos ucranianos viram nisso uma oportunidade de ganhar mais, porque os salários que os russos estavam oferecendo eram bem maiores. Só que os ucranianos que trabalharam para os russos nunca receberam nada, trabalharam de graça, tá? Havia também pessoas mais velhas, normalmente, nostálgicas da União Soviética, que apoiaram a invasão russa, apoiaram os russos o tempo inteiro, hastearam bandeira soviética dentro de casa e fora, e essas pessoas começaram a ameaçar os ucranianos para a Ucrânia, tá? Aqueles que eram contra, ali na cidade, a presença russa. Ficavam falando assim, eu vou te denunciar para os russos, você vai ver, eu vou te denunciar, tá? Eles vão jogar você lá no porão, no prédio da administração, vão jogar você no rio, essas coisas assim, tá? Isso eu vi em outros sites, tá, pessoal? Não no Medusa. Mas eu vi outras pessoas relatando esses tipos de coisa, né? Que eles foram ameaçados por essas pessoas pró-Rússia. Aí, ela conta que quando o exército ucraniano se aproximou, essas pessoas nostálgicas da União Soviética e aquelas que tinham trabalhado para os russos fugiram, tá? Também havia civis russos andando por ali. Não na cidade dela, mas eles estavam próximos também. E essas pessoas também fugiram, tá? Eles ficaram com muito medo de retaliação dos ucranianos, não só a retaliação do exército ucraniano, mas a retaliação desses vizinhos ucranianos que foram ameaçados, tá? E aí, pessoal, a Petrova conta que um dia os russos entraram na casa dela para roubar, e com a desculpa de procurar bandeira ucraniana. E aí eles pegaram os celulares delas, olharam para saber se tinha fotos com bandeira, gente do exército ucraniano, se elas tinham fotos de parentes no exército, coisa assim. E elas não tinham nada, né? Não tinham bandeira, não tinham nada. E o russo ameaçou de atirar na filha dela de 9 anos. Falou, se você não entregar a bandeira, falou um palavrão lá, eu vou atirar aqui na sua filha. E ela convenceu que não tinha bandeira nenhuma, que não tinha nada, não era ligada a nenhum movimento nacionalista, nada disso. E aí os russos levaram algumas coisas lá, ela não tinha também muita coisa, né? E foram embora. Só que ela ficou com muito medo dos russos voltarem e, enfim, fazerem coisas ruins, né? Ali com a filha dela, com a mãe e tal. Então ela pensou o seguinte, eu vou subornar os russos, vou passar pro lado ucraniano. Ela juntou todo o dinheiro que ela tinha, colocou os animais, a mãe e a filha dentro do carro, seguiram até o lado ucraniano, né, subornando os russos no meio do caminho. Aí ela conta que teve até um russo que puxou a correntinha da filha dela e tal. Então, enfim. Chegando lá no lado ucraniano, os ucranianos estavam muito preocupados se elas tinham passado por esse, tá? Vocês entendem? Não, elas não passaram, né? E, como dito, elas contam que elas viram moças muito jovens desaparecerem, né? Mas elas não passaram por nada, nem a filha, a mãe, nada disso, tá bom? Enfim, pessoal, ela fala que há uma preocupação ainda grande na cidade de que os russos voltem. Então, muitos ucranianos que passaram por torturas, que viram coisas, ainda não falaram porque estão com medo. Estão com medo dos russos voltarem e retalharem eles, né? De alguma forma. Aí eu acabei de ver, pessoal, na AFP, que os ucranianos encontraram mais de 400 corpos numa vala comum em Izium, né, que é uma cidade que também foi libertada recentemente, uma cidade importante. E não há ainda detalhes sobre isso, né, de quem são essas pessoas encontradas, né? Parece que são, do que eu vi, encontraram alguns soldados ucranianos enterrados, mas parece que tem população civil também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se houver mais informações, eu volto aqui para conversar com vocês, tá certo? Eu peço novamente a sua gentileza para que você não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.